Você sabia que atualmente, em 2025, há 5 descendentes de Hitler ainda vivos pelo mundo? Todos homens, nenhum com filhos, pois estão convictos a acabar com a linhagem da família. E não, isso não tem nada a ver com o suposto pacto de que os descendentes de Hitler assinaram para nunca terem filhos. Quando pesquisamos sobre a história dos descendentes do homem mais temido da história, isso é apenas a ponta do iceberg, pois além de um suposto filho secreto, uma paixão com sua sobrinha e até mesmo um sobrinho lutando pelos Estados Unidos, essa família tem muita história para contar. Vamos começar logo com a pergunta que provavelmente está na mente de todos. Por que Hitler não teve filhos? Na verdade, nós não temos uma explicação formal, escrita e assinada por ele, justificando sua escolha. E os historiadores costumam divergir em opiniões sobre isso. Há quem acredite, por exemplo, que ele queria passar uma imagem de ser casado com a Alemanha, para reforçar a ideia de que seu único compromisso era com o povo alemão. Muitos historiadores explicam que Hitler acreditava que ter uma esposa e filhos diminuiria sua aura messiânica e o aproximaria demais da vida comum, algo que poderia enfraquecer a sua autoridade simbólica. Além disso, ele também costumava manter a sua vida amorosa em segredo total. Eva Braun, sua companheira, viveu por anos completamente escondida do público, sendo que eles apenas se casaram um dia antes de tirarem a própria vida. Hitler e Eva Braun causaram a própria morte no dia 30 de abril de 1945, e os primeiros que souberam do fato foram as tropas soviéticas. Por ordem de Stalin, a certeza sobre a morte deles foi mantida em segredo por anos, para que todos vivessem sob o temor de que, a qualquer momento, o líder nazista pudesse ressurgir. Exatamente por isso, há tantas teorias da conspiração de que ele teria fugido para algum outro lugar. Mas, apesar dos boatos, Hitler realmente morreu nesta data, sem deixar descendentes diretos. Ou, pelo menos, é isso que nós imaginávamos, pois o francês Jean-Marie Loret tentou, até a data de sua morte, em 1985, provar que era o filho secreto de Hitler. A história de Jean-Marie remonta à Primeira Guerra Mundial, quando supostamente a sua mãe, uma francesa, teria tido relações sexuais com um soldado alemão. Sim, esse soldado seria o próprio Adolf Hitler. Jean-Marie conta que sua mãe passou décadas sem revelar a ele quem era seu verdadeiro pai, até que um dia resolveu lhe contar a verdade. Sem saber se o que ela dizia era ou não real, ele decidiu ir atrás por conta própria. Para isso, ele reuniu estudos de caligrafia e de tipo sanguíneo para comparar o dele com o de Hitler e comprovou que ambos eram semelhantes. No entanto, isso não era comprovação o suficiente de uma possível linhagem, e os historiadores até hoje não estão convencidos dessa ligação entre os dois. Ao que tudo indica, o pai de Jean-Marie foi outro soldado alemão. Ainda assim, ele chegou a publicar na década de 80 um livro chamado O Nome do Seu Pai Era Hitler, contando um pouco dessa sua versão da história. Para além de Jean-Marie, existe outro boato sobre um possível filho ilegítimo de Hitler, dessa vez com a modelo britânica Enid Mitford. Enid sempre foi um caso à parte, pois, apesar de ser britânica, ela sempre foi uma fascista declarada, apaixonada por Hitler e pelo nazismo. O serviço secreto da Inglaterra descrevia ela como mais nazista do que os próprios nazistas. Historicamente, além do fato de ter se mudado para a Alemanha apenas para ficar mais perto de Hitler, ela nunca fez nada demais em sua vida. O boato de que ela tenha tido um filho ilegítimo com o ditador nasceu dessa obsessão compulsiva pela vida de Hitler, mas também pelo fato dele tê-la, de fato, correspondido.
Os dois tiveram vários encontros e passeios juntos, e ela sempre era vista por todos como apenas mais uma amante de Hitler. Conforme conta a história, após dar à luz, Unit teria entregado essa criança para a adoção, com medo de que a fofoca pudesse manchar a reputação do genocida. Nada dessa história jamais chegou a ser comprovado, sendo apenas mais um dos vários boatos sobre os descendentes de Hitler. Uma vez que já deixamos bem claro que Hitler nunca teve filhos, então como é possível que atualmente existam 5 descendentes dele ainda vivos? Acontece que ele próprio pode até não ter tido filhos, mas seus irmãos e irmãs os tiveram aos montes. A relação de Hitler com seus sobrinhos e sobrinhas era a mais distinta possível, indo desde casos incestuosos a até mesmo combates de lados opostos no campo de batalha. Mas antes de passarmos a eles, vamos voltar um pouco na história e focar nos ascendentes de Hitler, com a história de seu avô e seus pais. Johann Georg Hitler é considerado o avô paterno oficial de Hitler, e o motivo de ser chamado de oficial é por haver uma certa disputa entre pesquisadores se o avô biológico de Hitler era ele ou seu irmão Johann Nepomuk Hitler. Mas independente de quem pode ter sido seu avô biológico, a identidade do pai de Hitler é incontestável, Alois Schicklgruber, que possuía esse sobrenome exótico por ter nascido fora do casamento. Alois foi adotado por Johann Georg e somente após o seu casamento ele conseguiu convencer as autoridades locais de que Johann também era seu pai biológico, finalmente mudando seu sobrenome para Hitler, uma variação de Hitler. Alois Hitler se casou 3 vezes, sendo que de seu primeiro casamento não houve filhos. Seu segundo casamento com Franziska Matzelberger gerou os filhos Alois Hitler Jr. e Angela Hitler, que mais tarde teriam um papel importantíssimo na vida de Adolf Hitler. O grande problema é que Franziska contraiu uma doença pulmonar quando tinha apenas 23 anos e ficou muito incapacitada. Para ajudar a cuidar de sua esposa, Alois contratou a jovem Clara Poltzel, sua sobrinha de 2º grau, como empregada doméstica. Mais tarde, Clara viria a ser sua terceira e última esposa. Franziska morreu aos 23 anos, mas mesmo após a sua morte, Clara continuou no local como uma espécie de governanta. Não demorou muito para que ela engravidasse de Alois e o relacionamento dos dois se desenvolvesse profundamente. Juntos, os dois tiveram vários filhos, mas a maioria deles veio a falecer quando ainda eram apenas crianças. Antes de Adolf Hitler nascer, seus pais já haviam perdido 2 filhos. E até mesmo depois dele nascer, seu irmão Edmund Hitler faleceu de sarampo quando tinha apenas 6 anos. Do casamento de Alois e Clara, os únicos filhos sobreviventes foram Adolf e Paula Hitler, que não tiveram filhos. Dentro de casa, Adolf nunca teve um bom relacionamento com seu pai. Na verdade, era o completo oposto. Há relatos de que Alois era sempre cruel com seus filhos, qualquer um deles. Quando Alois faleceu, Adolf tinha apenas 13 anos. Mas apesar de não se dar bem com seu pai, com sua mãe a coisa era diferente. Clara e Adolf eram bastante próximos um do outro. Quando Clara faleceu, Adolf tinha 18 anos e várias fontes próximas a ele dizem que ele ficou inconsolável com a morte da mãe. Agora, sem ambos os pais, Adolf Hitler tinha apenas seus irmãos, sobrinhos e sobrinhas por vir. Vamos conferir o destino deles um por um. No caso de Paula Hitler, irmã de Adolf, ela também não teve filhos ou filhas. A relação dela com Adolf sempre foi polêmica, pois apesar dele relatar várias vezes que a amava, historiadores encontraram diários dela de quando ela era apenas uma criança, trazendo relatos de como ela apanhava não apenas de seu pai, mas também de seu irmão. Durante a Segunda Guerra, há evidências de que Paula era simpatizante do regime nazista.
porém ela nunca se envolveu politicamente de maneira ativa. Ela até chegou a ser presa e interrogada por agentes da inteligência americana em maio de 1945, mas logo foi liberada ao ser constatado que não teve envolvimento com nada do regime do Reich. Contudo, há algo que chama a atenção sobre ela. Durante o interrogatório, ela afirmava não acreditar que seu irmão fosse o responsável pelo Holocausto. Ela dizia que ele foi enganado e que, se soubesse o que estava acontecendo, teria sido contra. Mais tarde, na década de 50, ela mudou seu nome para Paula Wolf e viveu em reclusão sem nunca ter tido filhos. Já Angela Hitler, meia-irmã mais velha de Hitler, teve uma participação bem maior na vida de seu irmãozinho. Angela se casou com Leo Haubal, um cobrador de impostos, e juntos tiveram 3 filhos: Leo Rudolf Haubal, Geli Haubal e Elfried Haubal. 2 destes nomes tiveram um papel importante na vida de Hitler, mas logo mais falaremos deles. Durante a Primeira Guerra, Angela perdeu contato com Adolf e passou a ganhar a vida da maneira que podia. Ela sempre foi descrita como uma mulher forte, e não apenas emocionalmente, mas fisicamente forte. Segundo historiadores, ela era o tipo de pessoa que, durante os tumultos estudantis, expulsava estudantes baderneiros de seu estabelecimento com um porrete em mãos. Quando Hitler se tornou líder do Partido Nacional Socialista, ele voltou a se aproximar de Angela, convidando ela e sua filha para viverem com ele como sua governanta. Dentre todos os irmãos, ela é quem tinha a relação mais próxima a ele, sendo sua irmã favorita. Como a relação dele com o resto da família nunca foi das melhores, ela também servia como uma intermediária entre todos. Mas a verdade é que, para além do cargo de governanta, ela nunca chegou a se envolver diretamente com nada do regime nazista. Aliás, assim como sua irmã Paula Hitler, Angela também defendeu seu irmão depois da guerra, dizendo que ele não sabia nada sobre o Holocausto. Quando Adolf Hitler convidou sua irmã para viver com ele, o convite também se estendeu para sua sobrinha, como já dissemos, a jovem Geli Haubal, considerada por muitos como a grande paixão de Hitler. Quando foi morar com ele, Geli tinha apenas 15 anos e costumava chamar Hitler de tio Alf. Há vários relatos da época sobre como ela era uma jovem extremamente bela e bastante mimada por Hitler, que gostava de a levar para todos os lugares. Após 2 anos morando juntos, Hitler pediu que sua irmã Angela se mudasse para cuidar de outra residência maior dele e pediu a Geli que ela fosse morar com ele em seu apartamento em Munique, pelo que a jovem aceitou. Desde que passaram a morar juntos, a coisa desandou. Há relatos de que os dois tinham ciúmes doentios um do outro. Hitler tinha ciúmes de qualquer homem que olhasse para Geli, enquanto ela tinha ciúmes do relacionamento dele com Eva Braun. Claro, nunca foi comprovado que ambos consumaram qualquer relacionamento de fato, mas os rumores sugeriram fortemente um caso de amor proibido entre tio e sobrinha. Esse relacionamento conturbado explodiu quando Geli anunciou que estaria indo embora, sendo que Hitler respondeu de maneira extrema, aprendendo dentro de casa. Angustiada e sem saber o que fazer, a jovem usou a arma dele para tirar a própria vida. Na época, houveram boatos de que ele a havia matado, mas as investigações provaram que foi ela própria quem cometeu o ato. Angela Hitler nunca acusou seu irmão de nada, pelo contrário, ela insistia que ele a amava e estava determinado a se casar com Geli. Além de Geli, há outro filho de Angela digno de destaque aqui, Leo Rudolf Haubal, que atuou pela Luftwaffe, a força aérea nazista, durante a Segunda Guerra. Em 1943, durante a Batalha de Stalingrado, ele acabou sendo capturado pelos soviéticos. Na ocasião, o próprio Hitler deu ordens para verificar a possibilidade de uma troca de prisioneiros,
já que os nazistas haviam capturado o filho mais velho de Joseph Stalin. Mas aconteceu que, contrariando a expectativa de Hitler, Stalin recusou a troca, mesmo que fosse para salvar seu próprio filho, dizendo apenas que guerra é guerra. Leo Hallbaum ficou preso até 1955, quando foi enfim libertado, retornando para a Áustria e assumindo uma vida comum como professor. Indo agora para Alois Hitler Jr., o único irmão homem de Hitler. Alois Jr. foi expulso de casa quando tinha apenas 14 anos, após se desentender com seu pai, e migrou para a Irlanda, onde construiu sua vida e abriu um restaurante. Por lá, ele se casou e teve um filho, William Patrick Hitler. Lembre-se bem deste nome, pois ele é um dos mais importantes em toda essa história. Quando a Primeira Guerra estourou, Alois Jr. por acaso estava na Alemanha, e foi impossível que sua esposa e filho, na Irlanda, se juntassem a ele. Na Alemanha, ele acabou conhecendo outra mulher e tendo outro filho, Heinrich Hitler. Ao contrário de suas irmãs, ele chegou a se juntar ao partido nazista quando Hitler assumiu a liderança política, mas logo abandonou tudo no ano seguinte, abrindo outro restaurante, agora em Berlim. Quando a Segunda Guerra estourou, ele vivia tranquilamente administrando seu restaurante. Ele chegou até mesmo a ser preso e interrogado depois da guerra, mas assim que viram que ele não tinha nenhuma ligação com seu irmão, ele foi solto. O mais impressionante de fato na vida de Alois Jr. não foi seu destino final ou nada de especial que ele tenha feito, mas sim seus filhos, pois cada um deles lutou em lados opostos na Segunda Guerra. Começando por Heinrich Hitler. Ele foi membro atuante do Partido Nazista, frequentando a escola militar e sonhando em ser um grande oficial nazista. Contudo, seu sonho não durou muito, pois em janeiro de 1942 ele foi capturado pelo exército soviético e enviado a uma prisão militar. Heinrich Hitler veio a falecer com apenas 21 anos, após ter passado por intensas sessões de interrogatório e tortura. Já William Patrick Hitler estava convicto em apagar o passado cruel de sua família, a começar pelo seu sobrenome, o qual ele fez questão de mudar para William Patrick Stuart Houston. A relação de William com seu tio sempre foi péssima. Era comum, por exemplo, que Hitler se referisse a ele como sobrinho detestável, e William sempre retribuía o sentimento. Em 1939, William deixou a Alemanha, para onde tinha migrado em 1933, e foi para os Estados Unidos, onde pretendeu alertar a imprensa americana sobre os perigos do nazismo. Nessa mesma época, ele chegou a escrever um artigo no jornal intitulado "Por que eu odeio meu tio?". Mas ele não ficou satisfeito em ser apenas uma voz contra a guerra. Ele queria mais, ele queria ir à luta. Em 1942, ele escreveu diretamente para o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, pedindo autorização para lutar na guerra ao lado dos aliados. Roosevelt primeiro pediu para que o FBI o investigasse, para não correr o risco dele ser um espião infiltrado. Mas assim que tudo foi esclarecido, William recebeu a autorização para lutar na guerra. Após o fim da guerra e consciente de que estava do lado certo da história, William se tornou cidadão americano. Por lá ele acabou se casando, constituindo família e tendo 4 filhos, dentre os quais 3 estão vivos até hoje. Os irmãos Alexander, Louis e Brian Stuart Houston. E apesar dos boatos, em 2018, Alexander negou que eles tenham feito um pacto para não terem filhos e acabar com a linhagem de Hitler. Os irmãos Stuart Houston construíram suas vidas nos Estados Unidos, administrando uma empresa de paisagismo, e fizeram bastante sucesso com ela. Atualmente, eles moram bem próximos um dos outros em Nova York e vivem suas vidas sem grandes preocupações. Seriam eles, então, os últimos parentes vivos de Hitler ou há mais alguém? Sim, na verdade, há mais 2 pessoas nessa história.
os netos de Angela Hitler. Apesar de Geli Halbau ter tirado a própria vida, seus irmãos tiveram um filho cada um, Peter Halbau e Rainer Hoheger. Nenhum dos dois se casou ou teve filhos e atualmente vivem tranquilamente na Áustria, tentando se afastar o máximo possível do legado de seu tio-avô. Inclusive, em 2024, Peter Halbau deu uma declaração à imprensa alemã sobre o fato de ele poder receber direitos autorais do livro Mein Kampf, escrito pelo próprio Adolf Hitler. Essa é uma questão delicada, carregada pelos descendentes de Hitler, pois, tecnicamente, eles têm direito comercial sobre qualquer obra que lucre com a imagem do parente deles. Seja um livro, um filme, uma série, eles poderiam solicitar receber a quantia equivalente. Sobre isso, Peter Halbau foi enfático e disse: "Sim, eu sei toda a história sobre a herança de Hitler, mas não quero ter nada a ver com isso. Não farei nada a respeito, só quero ser deixado em paz." Ele não é o único a pensar assim. Na verdade, todos os 5 parentes vivos que carregam o DNA de Hitler pensam igual e não desejam ter absolutamente nenhuma ligação com ele, muito menos receber direitos autorais por isso. No final, é impossível sabermos o que levou os 5 sobreviventes a decidirem não ter filhos. E como todos eles possuem mais de 60 anos, é bastante improvável que mudem de ideia logo agora. Por isso, podemos dizer com bastante certeza que, no próximo século, a linhagem genética de Hitler terá desaparecido para sempre. No final, resta a ironia de que alguém como Adolf Hitler, uma pessoa tão obcecada com a ideia de linhagem pura e herança racial, tenha sido incapaz de perpetuar sua própria linhagem familiar, que a qualquer momento pode ser apagada de uma vez por todas da Terra.